Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham. Bem-vindo a mais um episódio do podcast. Boa noite, meu querido pastor Abraão. Boa noite, sim. Que bom que a gente está junto aqui. E hoje, uma noite pra lá de especial. Gente, vocês não têm ideia de como vai ser bom hoje aqui, viu? O que será que nos espera? Meu Deus. Nós temos dois convidados fantásticos aqui conosco, né? Afinal de contas, outubro é o mês... Mês das crianças. Mês das crianças. Olha, né? aí respondendo. Então tá aqui com a gente a Laila e o Benjamin. Sejam muito bem-vindos, Benjamin e Laila. Que bom estar aqui com vocês, participando desse momento, mostrando, inclusive, para os nossos ouvintes e telespectadores que criança também tem voz, não é? Criança faz perguntas. Você gosta de perguntar as coisas, Laila? Sim. Você é curiosa? Sim. E você, Benjamin, é curioso? Sim. Bastante, um pouco, muito? Muito. Muito curioso. Já contou num dia quantas perguntas vocês fazem? Não. Você acha que é mais de 10 ou menos de 10? Mais de 10. Muito mais de 10? Bem mais. Meu Deus. Legal, então hoje a gente está aqui porque as nossas crianças têm um monte de perguntas e eles escolheram essas perguntas lá no Ministério Infantil. Então não são perguntas aleatórias, são perguntas muito bem escolhidas e que saíram da cabeça das nossas crianças mesmo, né? Então a Laila e o Benjamin estão aqui hoje representando o Ministério Infantil da IBAN e eles têm um monte de perguntas para fazer. Então, ó, é o seguinte... Hoje o entrevistador são eles. Vocês perguntam... E a gente responde. Ou pelo menos a gente tenta. Tá bom, vamos lá, vamos tentar. Cada pergunta é difícil, vamos lá. Pastor Wilson, qual é a sua comida preferida? A minha é queijo derretido. Queijo derretido? Rapaz, então deu fome agora. Nossa. Eu acho que as nossas comidas, então, favoritas são parecidas, em algum aspecto. Porque eu ainda acho que a minha comida favorita é lasanha. E usa queijo derretido. E a minha é bife à parmegiana com queijinho derretido em cima, assim, é muito bom. Também bom gosto. demais. Coisa boa, coisa boa. Qual é o seu versículo de provérbio favorito? E aí, pastorzão? Nossa, Provérbios é um livro fantástico. Tem muitos textos bons em Provérbios. Muitos mesmo. Mas eu gosto muito do texto de Provérbios 15, que fala que a gente tem que ter sabedoria e saber responder na hora certa. E eu gosto muito do texto de Provérbios que fala que a gente precisa ter coragem de enfrentar as nossas transgressões para que a gente possa prosperar na vida, né? Provérbios 28:10. Pastor Abraão, qual é a coisa que você gosta quando você não está trabalhando? A coisa que eu mais gosto de fazer quando não estou trabalhando? Legal. Então eu tenho um dia de folga por semana, meu dia de folga é segunda-feira, tá bom? Então eu gosto muito de ficar com tia Cléo, né, que é minha esposa. A gente sai para caminhar, dá uma caminhada numa praça e conversa bastante, às vezes volta para casa e assiste um filmezinho, alguma coisa assim, mas eu sou muito caseiro, eu e ela também, a gente gosta de ficar em casa, a gente curte ficar na casa da gente. Qual é a idade do Senhor que aceitou Jesus? Com que idade eu aceitei a Cristo? Legal, eu tinha 13 anos de idade quando eu aceitei a Cristo, mas eu já estava dentro da igreja. Eu estou na igreja desde pequenininho, fui criado na igreja, depois teve um tempo que meus pais passaram 4 anos fora, aí voltei com 9 anos, com 13 com 12 eu aceitei Jesus, com 13 eu fui batizado. Pastor Abraão, é difícil ser um bom pastor? Uau, é muito difícil. Ser um bom pastor é muito difícil. Eu vou explicar por quê. Porque Jesus certa vez disse assim: eu sou o bom pastor e o bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. E não é fácil dar a vida pelas ovelhas, não é? Quando a gente fala de ser um bom pastor, a gente está falando de cuidar de pessoas, de ajudar as pessoas nas dificuldades que elas passam, nos seus problemas. E às vezes os problemas que as pessoas têm são muito difíceis de resolver. Então a gente precisa dar a vida da gente para poder ajudar as pessoas, né? Então eu estou tentando ser um bom pastor, né? Eu já sou pastor há 38 anos, 39 já. Então eu estou tentando de tudo quanto é jeito ser um bom pastor. Estou tentando, viu, Benjamin? Não sei se eu vou conseguir, mas estou tentando. Você gosta de ser pastor e por quê? Gosto, sim. Gosto de ser pastor, porque olha que momento gostoso. Eu estou aqui com vocês, né? Estou aqui com o Wilson, com a nossa equipe aqui, que é fantástica, é maravilhosa.
Então, assim, quando a gente está pastoreando, a gente está cuidando de pessoas, conversando com pessoas, ajudando as pessoas nos problemas que elas têm, pegando a palavra de Deus, pegando a palavra de Deus e ajudando as pessoas a perceberem que a palavra de Deus tem respostas muito boas para a vida da gente, né? Então, eu gosto de ser pastor. E eu sou pastor porque Deus me chamou. Eu tinha 17 anos de idade quando Deus me chamou para ser pastor. Então, tô aqui, trabalhando. Quantas vezes você já leu a Bíblia, pastor Wilson? Vamos lá. Eu acho que toda eu li 3 vezes. Mas alguns livros eu li mais de 10, 15 vezes. Mas Os livros da Bíblia separados. separados, né? Mas inteira, assim, ó, li inteira, do início ao fim 3 vezes. Eu acho que eu já li umas 8 vezes ou 10 vezes, mais ou menos. Eu li várias vezes, porque eu lembro que só no seminário, quando eu estudei no seminário, eu já tinha lido a Bíblia toda, mas só no seminário eu li acho que 4 vezes. Então, já li várias vezes a Bíblia. E como o pastor Wilson falou também, né? Assim, o livro junto, de capa a capa, mas separado, eu já li várias vezes livros separados da Bíblia, né? O que lhe inspirou para ser um pastor e como descobriu que ia ser um pastor? Então, Laila, no meu caso, eu tinha 17 anos quando eu percebi que Deus estava me chamando para o ministério, né? Eu já estava dentro da igreja desde pequeno, passamos um tempo fora, depois retornamos. E aí, com 16 ou 17 anos, a gente começou a fazer algumas viagens missionárias, igual as que fazem aqui na IBAN, né? Que o pessoal vai para um campo, ajuda e tal. E eu fui para umas viagens dessas e voltei assim, poxa, quanta necessidade, quantas pessoas que precisam ouvir do evangelho, né? E aquilo tocou no meu coração. Eu estava fazendo colégio técnico de administração de empresas, queria fazer o curso de administração, mas entendi naquele momento que Deus estava me chamando para ser um pastor. Então, entendi a partir de uma viagem missionária, pedi a confirmação de Deus, Ele me deu paz ao coração. Com 18 anos, eu saí da casa dos meus pais e fui morar no seminário e comecei a estudar. E fui ordenado ao ministério com 21 anos de idade, eu já era pastor. Qual é o seu personagem favorito? O meu é Jesus. Uau, Jesus, Aí é fácil, né? Jesus ganha de todas, né? Não tem dúvida, né? Jesus é um exemplo de vida para nós, é o nosso modelo total, né? A gente olha para Jesus assim, Jesus é tudo para a gente, né? E aí tem outros personagens da Bíblia que eu gosto muito. Por exemplo, Moisés. Moisés sempre me inspirou muito. Eu sempre olhei para a experiência de Moisés e para algumas das coisas que ele viveu, alguns dos seus sofrimentos, os desafios que ele tinha, porque Deus chamou ele para fazer coisas muito difíceis e ele não desanimou. Então eu olho assim para Moisés e eu sempre gosto muito desse personagem, porque ele é um herói para mim e eu me inspiro muito nele. E tem outros aí na Bíblia também que eu gosto bastante. E você, sim? Um personagem que eu gosto muito na Bíblia é do famoso Pedrão, apóstolo Pedro. O Pedro é gente boa, né? É. Brabo. E algumas coisas dele eu acabo gostando porque eu acho que eu me pareço com ele um pouco, né? E o muito legal que eu acho da Bíblia é que a Bíblia ela não se preocupa em escrever os personagens ou contar a história da vida deles de uma maneira perfeita, como se eles não errassem ou como se eles não fizessem nada de errado, só fizessem tudo certinho. Então eu gosto de como a Bíblia conta a história de Pedro, porque mostra muitas qualidades dele, mas mostra os defeitos também. O quanto ele fala sem pensar, o quanto ele é impulsivo e o quanto que Deus precisa também ir corrigindo ele ao longo da sua caminhada cristã. Gosto muito de Pedro. O Wilson gosta de Pedro porque Pedro tinha mais defeito do que qualidade, entendeu? Entendi. É que nem... Oi, deixa eu quieto. Fale, dona Laila. Como foi que se converteu? Então, como eu falei agora há pouco, né? Eu nasci no Evangelho, num lar cristão, num lar evangélico, mas quando eu tinha uns 11 para 12 anos, mais ou menos, eu comecei a perceber assim que a gente tem dentro da gente uma tendência de fazer coisa errada que não é brincadeira. Você já sentiu isso, Laila, alguma vez? Já.
parece que a gente quer fazer mais as coisas erradas. Fazer o errado é mais gostoso do que fazer o certo, né? Você já sentiu isso também, Benjamin? Já senti já. Então, eu comecei a perceber isso. Eu falei, poxa, tem alguma coisa errada, porque eu quero fazer a coisa certa e não consigo. E a coisa errada eu fico fazendo toda hora. E aí eu descobri que Paulo tinha falado a mesma coisa e escrito isso na Bíblia em Romanos, que ele queria fazer a coisa certa e não conseguia. E ele não queria fazer o que era errado e ele só fazia o que era errado, né? Então, nessa hora, eu entendi que eu precisava de Jesus. E eu estava com 12 anos quando meu pastor pregou, falando sobre a graça de Jesus que sustenta a nossa vida. E ele fez um apelo no final, pediu que levantasse a mão e fosse à frente quem gostaria de entregar a vida a Cristo. E eu fui lá e entreguei minha vida a Jesus. Com 13 anos eu fui batizado. Pastor Wilson, quantas vezes você... Qual foi o primeiro versículo que você gravou? Eu acho que o primeiro versículo que eu gravei é o que a maioria dos crentes já gravou, né? Que é Salmo 23:1, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O meu foi João 3:16, que é... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso, muito Sensacional. bem, É isso muito mesmo. bem. Esse texto aí, as pessoas dizem que é o resumo da Bíblia, né? É toda a mensagem na Bíblia condensada num versículo só, que é esse que você acabou de falar. Muito bom. Você gostaria de ser outra coisa antes de ser pastor? E quando você encontrou na igreja, eram seus planos? Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Se eu gostaria de ser alguma coisa antes de ser pastor, não é? Então, eu já falei aqui. No meu caso, eu ia fazer administração de empresas. Eu gostava muito disso, eu ia trabalhar com administração de empresas. Primeiro eu pensei em ser advogado. Depois desisti e aí achei que eu ia fazer administração de empresas. Depois eu desisti, né? Entendi que Deus estava me chamando e fui para o ministério. E a segunda parte, o que você perguntou? Quando você encontrou na igreja, qual eram seus planos? Quando eu me vi dentro da igreja, quais eram os meus planos? Não sei se eu tinha plano naquela época, né? Eu acho que eu não tinha muito plano não, viu, Laila? Eu acho que o meu plano era sobreviver. A gente passou assim por a gente passou por umas experiências muito difíceis na casa dos meus pais, né? Umas lutas assim muito grandes dentro de casa. E então a gente aprendeu assim dentro da igreja e vencendo aquelas dificuldades na graça de Deus. Mas eu fui me apegando à igreja. A igreja sempre foi muito especial para mim. Acabou? Tá bom. A igreja sempre foi algo muito especial para mim, né? Eu sempre gostei de ir para a igreja, de ir para o ministério infantil, de ter meus amigos, as pessoas perto, assim. Então, sempre foi uma experiência muito gostosa, muito rica. Muito legal. Uma coisa interessante sobre esse aspecto, quando eu penso na minha vida também, é que, primeiro, eu tenho certeza de uma coisa: nunca esteve nos meus planos ser pastor. Ser pastor foi algo que Deus teve que colocar na minha mente, assim, sabe, Laila? Não era algo que estava planejado, não. Eu pensei em ser um monte de coisa antes. Eu pensei em ser bombeiro, eu pensei em ser dentista. Eu fiz uma faculdade de Relações Públicas, Comunicação Social. Tá vendo? Bem. Até que Deus me mandou pro seminário para estudar, para me preparar para o ministério. Então, não acredito que foi uma coisa planejada, não. Pelo menos não da minha parte, mas com certeza da parte de Deus. E você quer fazer o quê quando você crescer, Benjamin? Quando crescer, eu vou ser pastor e jogador de futebol. Você vai ser pastor e jogador de futebol. Menino, vai correria, viu? Vou lá para a Arábia. Vai para a Arábia. Pra Arábia, jogar onde? No time do Neymar? Não nasce. Mas na Arábia por exemplo, você não pode falar de Deus lá. Tem que aceitar o Deus de lá. Então você tem que tomar bastante cuidado para falar de Jesus lá, não é? Porque senão você vai pra prisão e é morto. É verdade. É. Talvez morto não, mas preso com certeza em alguma E aí, se você circunstância vai, sim. conseguir juntar Pode os nem dois, ficar calado. falar de Deus dando testemunho, né? Compartilhando com as pessoas. Legal. Ele porque
É porque não conhece esse Deus, aí eles acham que é blasfêmia contra o Deus dele. Muito bom. E você, Laila? O que você quer ser quando você crescer? Já decidiu? Já decidiu? Veterinária, Veterinária. cantora Cantora. Cantora. e ginasta. Ginasta. 3 coisas você quer ser. Qual das 3 você mais gosta? Veterinária e fazer GR. Ginástica rítmica. Olha aí, ó. Ela fala ainda com a cicla, né? GR, muito bem. É isso mesmo. Que bom, espero que você consiga dar certo nisso. Agora, por que veterinária? Você gosta de bichos, é? Amo. Qual o bicho que você gosta mais? Cachorro e cachorra. Ah, cachorro. Cachorro. Você tem outra pergunta aí pra mim? Aham. Faz. O senhor gosta de ler? Se sim, qual é o seu livro predileto? Eu gosto de ler, sim. Eu tenho muitos livros bons que a gente gosta de ler, né? Eu leio a Bíblia é o nosso livro base, né? Então, praticamente todos os dias eu estou em contato com a Bíblia, com as Escrituras, lendo, estudando e descobrindo verdades dentro da Palavra de Deus. E existem vários outros autores que escrevem livros que eu gosto muito, né? Autores mais antigos, como Oswald Smith, eu gosto muito de ouvi-lo, os escritos de John Stott, e alguns pastores mais modernos também, como Charles Swindoll e outros mais aí que eu gosto, né? Mas tem um monte de livro que eu já li e ainda gosto muito de ler. Tem que orar 2 famílias, de Guilherme, pela família dele, e Ana Beatriz, pelo pai, porque ele não é cristão, ainda não aceitou a Jesus. Não, legal. Então Orar vamos Orar orar. por isso. Orar pelas 2. Então vamos orar. Vamos falar com Deus então? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo e agora orar pelo Guilherme e pela Ana Beatriz, as 2 crianças que são citadas aqui pelo Benjamin. Nós pedimos que o Senhor abençoe a casa delas e a família delas. Amém. E que nesse momento em que nós estamos aqui orando, o Senhor possa ir até lá e socorrê-los em suas necessidades e ajudar principalmente os pais a crerem no Senhor e no Teu Evangelho e a perceberem quão bom é que os filhos sejam criados no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus. Pedimos a Tua bênção sobre eles e sobre as nossas crianças que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que legal, né? Quantas perguntas legais. A gente está muito feliz de receber as perguntas de vocês aqui. A gente quer agradecer muito por todas essas perguntas e porque vocês são muito corajosos mesmo, né, pastor? Eu gostei demais de conversar com vocês, assim, de ouvir vocês fazendo essas perguntas para nós. Foi bastante interessante mesmo. Muito obrigado por vocês virem aqui nesse dia especial, não é? E as crianças todas estão aqui representadas através de vocês. Muito bem. E a gente quer agora combinar com você um negócio. A gente vai receber 2 pessoas também mais que especiais aqui, 2 crianças que vão fazer várias perguntas pra gente. Enquanto elas vão chegando, a gente vai receber aqui o Jonatas e a Rebeca. Você aproveita esse momento para compartilhar o link com alguém ainda que não acessou esse conteúdo aqui, dessas perguntas aqui que a gente tem recebido das nossas crianças. E aqui, ó, todo mundo suando para receber nessa entrevista aqui a melhor resposta possível, hein? Sebo na canela. É isso aí, meu amigo. Sebo na canela. Muito bem. A nossa bancada já mudou aqui, ó, e nós estamos aqui com o Jonatas e a Rebeca. Nossa, que coisa linda, né? Que bom esse momento aqui de poder receber vocês no Podcast, né? Você vê que a gente dá voz para as crianças também, para os juniores, adolescentes, enfim. Vocês estão aqui, né? Tá importante essa bancada aqui hoje, Tá viu? ficando importante. Tá chique. Né? E vocês vieram assim elegantes, assim, né? Muito Parece bom. que se prepararam para o show da TV do ano. E a Então, gente é só vamos o lá. podcast. Tá na mão de vocês. Diga, Jonatas. Tem pergunta aí? Diga. Tem pergunta pra gente? Rebeca. Primeira pergunta. Qual foi o maior mico de vocês? Ei! Peraí. Mico aonde? Na igreja? Não sei, eu quero o maior. O Maior mico que eu já dei na vida. Uma vez. Não foi bem um mico meu, mas eu acabei passando mal pelo mico. Pode ser assim? Eu tava pregando aqui na igreja, quinta-feira.
E tava rolando alguma... Sabe que a igreja, tem muita coisa ao mesmo tempo. Tava tendo algum tipo de ensaio antes do culto, preparação. E enquanto eu tava pregando, no meio da pregação, velho, passa uma pessoa com uma peruca de palhaço e um nariz vermelho de palhaço. As pessoas sentadas me ouvindo pregar na IBAN e ela passa assim na minha frente. E eu tava pregando e falando e aí eu olhei pra aquela situação. Sabe quando você trava? Gente, você sabe que é... Pensa você numa apresentação de trabalho escolar, travar. Agora pensa você falando, tipo assim, falando pra igreja inteira. E eu olhava pro papel e falei, eu tô falando o quê mesmo? E aí do YouTube lá. Não, na época eu não transmitia não, graças a Deus. Eu tô falando do quê, Jesus? Deu um branco, sabe? Apagou tudo da memória. Eu falei, tem uma pessoa vestida de palhaço passando na minha frente aqui agora, eu tô pregando e eu tô falando do quê? Eu sei que eu pedi muita misericórdia a Deus pra voltar. Mas na minha percepção foi uma vida. As pessoas que estavam me assistindo disseram que foram alguns segundos. Mas imagina, alguns segundos. Quando foi que você ouviu, por exemplo, o pastor Abraão prega todo domingo? Você não deve lembrar de um dia que o pastor Abraão veio pregar domingo e ele ficou, sei lá, 10, 15 segundos calado. Isso não acontece. Mas eu devo ter ficado isso aí. Foi um mico retado, viu? Olha meu coração. Até hoje palpita. Eu já paguei um monte. Mas eu vou te contar eu tinha 10 anos de idade. E saí de dentro da igreja, eu com meus colegas, e fomos pra rua pra fazer, sabe o quê? Naquela época, tinha uns carros assim, chamava Fusca, né, Volkswagen e tal, e eles tinham uns copinhos pretos assim na roda. E a gente chutava aqueles copinhos, arrancava aqueles copinhos pretos. Olha que coisa. Ao invés de ficar prestando atenção no culto, a gente saía para arrancar copinho daquele. E a gente saiu para arrancar, o vizinho da igreja viu a gente. Meu irmão estava junto, agarrou meu irmão pelo pescoço, levantou meu irmão assim, ó, no teto. Eu falei, vai matar meu irmão agora. Moço, não mata meu irmão não mata meu irmão. Vocês vão catar todos os copinhos agora e devolver tudo. Aí nós fomos lá catar os copinhos todos, devolver e correr para dentro da igreja para assistir o culto, porque lá dentro da igreja era mais seguro. Nunca mais fizeram isso. Nunca mais. Nunca mais. Aprendemos para sempre. Eu tenho uma pergunta bem interessante que eu sempre me questionei. Onde que fica a alma antes de nascer? Bom, vamos lá. Então saiu das perguntas mais... Vamos ficar mais sério assim, agora. Desse jeito, assim, direto. Tá bom. Pelo ensino bíblico, Jonathan, a gente pode nascer 2 vezes e morrer uma só. O que isso significa? Isso significa que nós podemos nascer um nascimento físico, como todos nós viemos à existência, e morrer fisicamente. E podemos também morrer espiritualmente. Por isso a gente diz uma vida e 2 mortes. Então, quando a pessoa não crê em Cristo, ela além de morrer fisicamente, ela morre espiritualmente. Bom, o que a Bíblia diz na narrativa bíblica, a partir do livro de Gênesis, no 1º capítulo, é que Deus criou o homem e dentro da narrativa, Deus o criou do barro, formou o homem do barro e soprou nas narinas dele o fôlego da vida. Isso implica que nós nascemos neste mundo. A nossa alma não existe antes do nosso nascimento. Então, o nascimento, esse soprar de Deus sobre o homem ali no livro de Gênesis, significa essa alma, essa vida que vem da parte de Deus no instante em que nós somos concebidos. A partir daí, a nossa alma se torna eterna. Isso é muito importante saber, porque é a partir desse momento do nosso nascimento que a nossa alma eterna, então nós viveremos durante a nossa trajetória nesse mundo e depois que morremos, a nossa alma permanece. E o destino da alma é que precisa chamar nossa atenção. Nós devemos estar atentos com relação para onde a nossa alma irá após a nossa morte física. Então, se cremos em Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, temos a certeza da vida eterna. Se não cremos em Jesus e, portanto, não somos lavados dos nossos pecados, a Bíblia diz que nós estaremos em eterno sofrimento, não é?
Mas não existiria alma antes da gente nascer. A Não alma existe. só aparece, só existe criada por Deus quando ele cria a pessoa, né? Aliás, nunca nenhum adulto fez essa pergunta para mim, viu, Jonathan? Essa próxima pergunta eu também tenho dúvida. Como Deus existiu? Ele que se criou? Essa ideia de que as coisas têm início, meio e fim, elas estão atreladas à ideia de tempo. Por quê? Agora é tal hora e determinado minuto, certo? Daqui a 60 segundos é o próximo minuto. Então, a gente tem essa ideia da cronologia porque a gente vive nesse mundo. Nós somos seres temporais. Isso. A gente nasce dentro de um intervalo de tempo, entendeu? Então, entre o seu nascimento e a sua morte, numa determinada década, né, num determinado século, você nasceu naquele período, viveu ali X anos, né? Tem gente que vive 10 anos e morre, tem gente que vive 90, 100 anos. Então, cada um vive nesse intervalo e depois vai embora. Nós nascemos dentro do tempo. Como a gente vive nessa dinâmica de ter início, meio e fim, porque ela foi criada por Deus para que nós vivêssemos dentro dela, a gente fica com a ideia na nossa cabeça que necessariamente tudo precisa ter início, meio e fim. Só que aí que está a grande sacada do pensamento. É que Deus, ele criou isso, mas ele não faz parte disso. Ele está fora disso. Ele está acima disso. Ele está acima disso. O tempo, tanto quanto o ser humano, as pessoas, o planeta Terra, os planetas, as galáxias, tudo isso não passa de mera criação de Deus. Deus criou todas as coisas. Então, é natural que em algum momento eu, pastor Abraão, cada um de vocês e qualquer, não só crianças, mas adolescentes, adultos, se perguntem sobre a origem de Deus. Mas a gente se pergunta sobre a origem de Deus porque a gente acha que precisa ter origem. Mas não precisa. E Deus, ele não tem origem. Dentro da teologia, a gente diz que Deus sempre existiu. Deus é autoexistente. Nenhum outro ser humano é autoexistente. Então, Deus nunca nasceu. Deus nunca foi concebido. Deus sempre existiu. Ele sempre existiu. Mas eu não consigo entender isso. Claro que não, nós somos criaturas. Como é que a gente vai entender o Criador? Se ele nos criou, então a gente não tem como abarcar todo o nível de conhecimento que ele tem. Mas a melhor definição da expressão da palavra eternidade, o que é eterno, é pensar sobre quem Deus é. Porque, por exemplo, o pastor Abraão, na última pergunta aqui, ele respondeu sobre o aspecto de que a nossa alma ela passa a existir em um determinado momento e daí nunca mais ela deixa de existir, certo? Só que a melhor completude assim, da ideia do que é o conceito de eternidade é algo que não tem início, não tem fim. Então, Deus, a gente consegue pensar dessa forma. Porque não é só que Deus nunca vai ter fim, é que ele nunca teve início. Então, ele é eterno. Tudo aquilo que é eterno é aquilo que você não consegue, no conceito completo, entender onde é que teve início e onde é que teve fim. E aí, isso responde a pergunta. Deus não surgiu em nenhum momento ou se autocriou, né? Ele sempre existiu. E tudo que a gente vive, seja no planeta Terra, seja as nossas próprias vidas, seja essa ideia de horário, é porque ele nos colocou nesse planejamento. Mas ele não precisa estar dentro desse planejamento, ele não está. Ele está acima de tudo isso. A gente quer responder as coisas assim, num nível que realmente seja possível para vocês entenderem. Ou crianças menores do que vocês entenderem, né? Então, ajuda a gente aí. E se vocês acharem, falou muito difícil, tal, enrolou. Pastor, dá para melhorar. Tem uma pergunta que me deixa um pouco com dúvida. Pastor, quando você faz algo que o Senhor não deu o seu melhor e a sua vida depende do resultado disso, o que o Senhor faz? Primeiro tem que lidar com o peso de consciência, né? Porque a gente fica pesado, mal. viu, Eu fico mal. Eu sei quando eu não estou dando o melhor de mim. Todo mundo sabe, a gente sabe quando não está. E quando você não dá o melhor de si mesmo e o resultado é só você é prejudicado, beleza, assuma e acabou. Mas quando você não dá o melhor e o outro é prejudicado, aí a coisa fica complicada, né? Porque deveria haver um resultado ali, né? Eu gosto daquele texto no livro de Ezequiel, que ele fala assim, tem um atalaia, o atalaia é aquele camarada que ficava na torre bem alta da cidade, a cidade era cercada, né, com muros grandes, para evitar os invasores, ele ficava na parte mais alta olhando. E o profeta diz assim, se o atalaia olhar que vem vindo o inimigo e ele gritar,
ele avisar, olha, tá vindo inimigo, e mesmo assim as pessoas não se prepararem e o inimigo combatê-las, então, paciência, todo mundo sofreu, mas ele livrou a alma dele, porque ele cumpriu o papel dele. Mas, se ele vê o inimigo se aproximar e ele não fala nada, e o inimigo vem, invade e mata as pessoas, ele, o atalaia, vai ser culpado da alma daquelas pessoas. Não é? Então é bem isso que você está falando, assim, a nossa responsabilidade no ministério, não só de nós pastores, mas de todo crente, inclusive de vocês já, não é? Se você, por exemplo, você sabe que você precisa evangelizar, você precisa falar de Cristo, da realidade de Cristo para as pessoas, porque disso depende a alma delas. E você se cala, você se omite, então depois você vai responder pelo resultado disso, que vai ser a perda da vida daquela própria pessoa, não é? Então, no ministério é uma realidade também, às vezes a gente pode fazer alguma coisa de uma forma assim, relaxada, sem responsabilidade que devia fazer, sem aquele amor, sem aquele empenho, sem o engajamento que devia ter mesmo naquilo que a gente está fazendo. E aí a gente percebe que o resultado é bem ruim e que é pior, né? Envolveu a vida de outros. E é um peso no coração. Então, primeiro tem que lidar com a consciência. Segundo, é exercer a disciplina para não fazer de novo. Porque fazer 1, 2 vezes tudo bem, mas continuar fazendo isso sempre relaxadamente, a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Olha só. Essa ideia de omissão, ou não fazer, né? Fazer de qualquer forma, ou não fazer, ou se omitir de fazer, ou de alertar, como o pastor, né, citou lá do atalaia, que está lá vigiando, não combina com a postura da vida cristã. Não é isso que Deus quer pra gente. Ele não ensina isso na sua palavra. Ele quer que nós sejamos pessoas atentas, diligentes. E boa parte desse entendimento também vai vir do Espírito Santo incomodando a gente, né? Porque quando a gente faz algo que não faz da melhor maneira, o Espírito Santo precisa e ele certamente vai incomodar a gente. Então não combina com o caráter cristão fazer as coisas de qualquer maneira ou ignorar as coisas. Não é pra vida do crente isso, entendeu? E é engraçado isso aí porque às vezes, por exemplo, assim, vamos trazer para o universo pastoral, né? Às vezes um pastor não faz o trabalho dele direito. Ele não estuda a Bíblia direito, ele não ora quando deveria, ele não prega da maneira correta, e ele enrola e ele faz a coisa meio relaxada e tal, a igreja começa a definhar, começa a diminuir, começa a acabar. E aí ele diz assim, o diabo se levantou contra a minha igreja. Não é? Não foi. O diabo lá do inferno falou assim, eu? Eu? Não bote minha culpa nesse queijo. Tá aqui quieto. Tô sendo acusado de uma coisa que nem precisei fazer porque o próprio pastor já fez, não é? Então, não tem a ver com... Tem muito a ver isso com a questão de ser sério naquilo que faz, em tudo. Para Deus, tudo que a gente faz tem que ser feito com excelência, com seriedade, com responsabilidade. E essa pergunta aí deixa a gente bastante inquieto aqui e encoraja a gente, né? Estimula a gente a dar o melhor. Como era o mundo antes de Deus o criar? Não, a gente não tem tantas informações. O Gênesis diz, Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, nós não sabemos quando foi que Deus criou o universo. Quando as pessoas dizem, o universo tem bilhões de anos. Pode ser que tenha mesmo. Sim, não há nenhum problema com essa tese, né? Tem bilhões de anos mesmo, porque a Bíblia não diz quando foi a data em que Deus criou todas as coisas. Mas o fato é que a Bíblia narra que o planeta Terra, antes da existência do ser humano, era sem forma e vazio, não é? Não havia... A separação das águas com a terra seca foi feita depois, durante o período da criação. Então, a sensação que a gente tem é que Deus decidiu criar e ordenar todas as coisas. Na narrativa de Gênesis 1 e 2, Deus está ordenando todas as coisas, dividindo as terras, colocando tudo no lugar. Também não diz quanto tempo isso levou para ser feito. Não diz, não é? Então, não há nenhum argumento assim contra a ciência de dizer que a Terra existe há milhões de anos. Isso aí é uma questão que a Bíblia diz apenas que Deus formou todas as coisas e não quanto tempo. Como o senhor sabe tomar decisões tão grandes na igreja
que afeta várias pessoas e consegue administrar as consequências? Realmente, todo dia, muitas decisões. O tempo todo, uma decisão atrás da outra. Hoje, graças a Deus, é mais fácil porque eu não tomo decisões sozinho. Não é? Quando a igreja é menor, a tendência é que o pastor concentre mais em cima dele todas as decisões. Hoje não é mais assim. Hoje nós temos uma liderança muito grande. Eu estou na IBAN há 23 anos. Então, quando eu cheguei, a igreja era bem pequenininha. E com o passar do tempo ela foi crescendo, crescendo. E à medida que a igreja vai crescendo, não só vão chegando bons líderes, como a gente vai formando líderes também. Então, uma das coisas que a gente sempre fala dentro da nossa comunidade é, enquanto a gente está caminhando, a gente tem que formar liderança. Todos os líderes, todos os pastores são estimulados a isso. Enquanto você está trabalhando, forme líderes. Por exemplo, vocês estão aqui numa bancada de um podcast, não é? O que é isso? Para nós, além de um imenso prazer, de uma alegria ter vocês, a gente está treinando vocês. A gente está dizendo, poxa, vocês podem, de repente, estar trabalhando futuramente só com isso, ou ir muito além disso aqui, né? Coisas incríveis podem acontecer a partir desse momento de treinamento aqui. Então, isso é algo que a gente constantemente faz. A gente treina líderes. Então, hoje nós temos um corpo de liderança muito forte, e nós temos diretoria, nós temos assessoria administrativa, nós temos líderes gerenciais, nós temos líderes de ministérios, líderes de pequenos grupos. Então, esses líderes se reúnem de tempos em tempos, de grupos em grupos, e ajudam a tomar as decisões mais importantes da vida da igreja. Então, hoje nada acontece na vida da igreja sem que haja um grupo de liderança por trás, aprovando e orientando e trabalhando, né? Você vê que a gente está aqui fazendo um podcast nesse bate-papo e tem um grupo por trás da gente aqui orientando, falando alguma coisa, dando uma dica, dizendo muda isso, muda aquilo, ajeita aqui, ajeita lá. Então existem líderes trabalhando. Já pensou se eu e o pastor Abraão, nesse momento, antes de falar com vocês, estivéssemos ajeitando as câmeras, o foco, quem liga a luz? Ver, né? Como é que a gente já conseguiu fazer tudo? Então tem outras pessoas fazendo. Agora, claro, decisões de ordem pastorais e espirituais, algumas vezes a gente toma elas sozinhos. Então, já aconteceu situações assim que um líder perguntou para outro, perguntou, chegou no pastor. Então, quando chega no pastor e ele tem que tomar uma decisão e envolve a vida de uma pessoa, você perguntou das consequências, não é? Então, a gente tem que orar, a gente tem que ter discernimento de Deus para tomar uma decisão certa, pedir a Deus que Deus conduza o nosso passo, que Ele nos oriente, que Ele nos mostre o caminho. Às vezes não dá para tomar na hora essa decisão, tem que esperar um dia, 2, uma semana, um mês, até tomar essa decisão, não é? Que é uma decisão muito séria, muito importante, que vai ter a implicação sobre a vida das pessoas. Enfim, tem que pedir a Deus sabedoria, criar coragem e tomar a decisão dentro da orientação que Deus está dando. A próxima pergunta. Como acontecerá o juízo final? A palavra, de certa forma, dá algumas indicações, né? É o dia que todo mundo vai ser julgado por aquilo que fez ou deixou de fazer, né? O dia de acerto de contas com Deus. O dia que a gente vai chegar na frente de Deus e Deus vai cobrar da gente. Teve coisa que a gente fez certo, teve coisa que a gente fez errado, por que não fez? Lembra que a gente aprende algo muito importante na palavra de Deus, que a Deus ninguém consegue enganar? Então a gente pode guardar as coisas dentro do nosso coração, da nossa mente. A gente pode querer nunca compartilhar alguma coisa com outra pessoa. E as pessoas terem uma noção a respeito da gente com base naquilo que a gente fala para elas. Mas Deus não é assim. Deus, além de nos escutar em tudo que nós falamos, Ele conhece o nosso interior. Então um dia vai ter esse acerto de contas, vai ter essa conversa. Romanos 14, 12 diz assim: cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então chegará um dia em que Deus chama todas as pessoas na presença dele, todas, do mundo inteiro. Imagina, de todas as épocas. Hoje o mundo é 7 bilhões de pessoas? Mais ou menos 7 bilhões de pessoas, né? Mas quantas pessoas já existiram desde o começo do mundo? Esse cálculo aí é sinistrão. Muita, né? Muita gente. E todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Esse é o tribunal, né? E aí, tem uma coisa muito interessante que a Bíblia fala e ensina a gente. Que para que esse juízo final aconteça, que dá a ideia de que é no fim das coisas, antes Deus está interessado muito em outra coisa. É que todos tenham a oportunidade de conhecer que Ele existe, que Ele é real. De saber que se não for por meio de Jesus, não dá para ter relacionamento com Deus. Então,
a gente tem essa ideia ensinada pela Bíblia de que até que todos os povos conheçam que Jesus é o Senhor, o mundo não vai se findar. Porque é do interesse de Deus que todos tenham a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo, seu Filho, como o único e suficiente Salvador. Vai passar esse tempo, aí a gente tem algo que a gente chama de período de tribulação. Antes disso, a gente tem algo que a gente vai chamar de arrebatamento, que é o encontro da igreja de Jesus com Cristo nos ares, né? Ou seja, quando as maiores dificuldades de fato começarem a acontecer, aquelas pessoas que já eram convictas de Cristo como seu Salvador não estarão mais aqui para presenciar isso aí. E algumas outras pessoas vão se converter nesse processo, mas passando por todo o período de dificuldade, certo? E aí, depois desse período de dificuldade, aí tem uma figura que a gente conhece na Bíblia chamada Anticristo, que ele vai tentar governar e durante um tempo vai parecer que as coisas estão indo muito bem, mas logo depois vai ficar muito claro que ele é um enviado do diabo ali, de Satanás, para tentar usurpar, tomar o lugar de tomar Deus. o poder, né? De forma completa ali, do mundo e se sentindo o próprio Deus, né? Até que aí, enfim, acontece a volta de Cristo em definitivo, onde ele derrota o inimigo, o anticristo, e encerra esse período aqui que nós estamos vivendo na Terra. E aí sim, nesse processo, acontecerá o juízo final. É um resumo bem resumido que São tem eventos, de né? eventos com vários detalhes que a Bíblia Porque narra. para você chegar a essa conclusão, você tem que olhar para os textos bíblicos. Então, o livro de Daniel é muito importante para esclarecer quais são esses eventos. Nós chamamos de eventos escatológicos, são os eventos dos últimos tempos, né? Então, Daniel vai juntar com a palavra de Jesus em Mateus capítulo 23, 24 e 25, 24, 25 e 26, vai juntar com 1 Coríntios capítulo 15, vai juntar com 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, 4, parte do 4 e do 5, também 2 Tessalonicenses 2, e, por fim, o livro de Apocalipse. Então, você precisa estudar todos eles para tentar discernir quais são os eventos que estão para acontecer. Não é só um lugar, por exemplo, a gente às vezes pensa que só a Apocalipse que fala sobre o fim dos tempos. Não é só E Apocalipse. não é. Tem vários outros trechos da textos. Bíblia, esses mencionados pelo pastor, que vão apontar. Aí é meio que literalmente montar um quebra-cabeça. Você juntar um pedaço de um pedaço do outro e tentar entender e correlacionar como tudo vai acontecer, entendeu? E não tem todos os detalhes, mas tem muito. Só os detalhes que tem já é muita coisa. A gente não sabe exatamente quando vai acontecer isso. O que a gente sabe só é que o próximo evento, né, dentro desse processo que a gente chama de dispensações, o próximo evento que vai acontecer é o arrebatamento, que é um negócio interessante, assim, vai ser meio assustador, né? Porque o texto diz que estarão Dois reunidos ali. Dois reunidos, um é tomado, o outro fica. Um será levado, o Então, outro será deixado. De repente, todos os Paulo fala isso em Tessalonicenses, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitam primeiro, depois os que ficarem vivos, que receberam a Cristo, serão arrebatados juntamente com ele nos ares. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Onde as almas ficam quando as pessoas morrem? E tem a ver com esse assunto mesmo, né? Existem teorias diferentes sobre isso, né? Então, os cristãos em geral acreditam na continuidade da alma, como a gente falou agora há pouco, né? Então, a alma continua. Nasceu, uma vez nasceu, ela vai continuar. Então, quando uma pessoa morre, tudo indica que a alma dela estará no que Jesus chamou de seio de Abraão, no peito de Abraão. Um indicativo de um lugar de sossego, de descanso, que aguarda o momento do arrebatamento e do juízo final, do juízo de todas as coisas, não é? Então, Paulo diz assim, é muito melhor eu morrer e estar logo com Cristo. Mas por causa da pregação do evangelho, eu quero continuar vivendo aqui. É bem interessante essa perspectiva dele, né? Porque assim, alguém pode dizer assim, minha vida é tão difícil que eu quero ir embora morar com Jesus. Bom, peraí, eu não tenho que ir embora porque minha vida está ruim. Eu tenho que ir embora porque eu amo a volta de Cristo. Agora, se eu amo a volta de Cristo, eu tenho que estar aqui para pregar o evangelho. Eu não tenho que ir embora desse mundo. Eu tenho um propósito, tenho uma missão a ser cumprida. Então, quem ama Cristo não quer ir embora daqui. Quem ama Cristo quer ficar aqui para cumprir bem sua missão.
Isso é um fato que tem que estar na mente de todas as pessoas. Então, não há uma clareza muito grande em relação a isso. Paulo apenas diz, eu quero estar com Cristo, né? Ou Jesus fala sobre essa questão de estar no peito de Abraão, usando aquela parábola de Lázaro e mendigo, quando ele fala sobre esse evento. E deixa claro que a pessoa fica ali, naquele lugar de paz, de tranquilidade, aguardando o momento em que retornará, que será arrebatado juntamente com Cristo nos ares, para que depois então esteja para sempre com o Senhor. Eu te pergunto, pastor, só complementando, né, para o entendimento deles, mas esse exemplo que o senhor está dando são para aqueles que são crentes em Cristo Jesus, certo? Os crentes em Cristo Jesus. E os que não morreram e não são crentes? É o caso da parábola que Jesus falou. É o Lázaro que já está em estado de tormento, aguardando ser julgado, né? E segundo o texto lá, ele se sente angustiado e ele se sente oprimido naquele lugar e ele pede que Lázaro vá até, que Abraão molhe o dedo na água e refresque a ponta da língua dele, porque ele está atormentado naquela chama, né? Então, traz essa ideia de perturbação. que aqueles que morreram e não creram em Cristo já estão num ambiente de condenação, né? Já estão, vamos dizer assim, exercendo a pena deles como pessoas condenadas. Condenadas por quê? Porque não receberam a Cristo, entendeu? E os que receberam estão no seio de Abraão, aguardando nesse lugar de paz e tranquilidade enquanto Jesus não volta. Próxima pergunta, eu acho que é um pouco difícil. Eita! Mas... Qual a relação do Apocalipse com as 7 trombetas? Pronto, muito bem. 7 candelabros, 7 trombetas. O livro do Apocalipse ele é um livro totalmente simbólico, não é? Existem vários símbolos e as trombetas vêm como sinais, como se fossem etapas desse processo escatológico que a gente está comentando sobre ele, sendo que a última delas é o topo de todas as coisas. Quando ela soa, né, Paulo diz em 1 Coríntios 15, que ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então, as trombetas significam os alertas de Deus em cada período histórico das dispensações. Então, ela se une a vários outros elementos para sinalizar o fim de todas as coisas, a chegada de todas as coisas. Não necessariamente que eu e você vamos ouvir, mas que no plano perfeito de Deus, ali onde as coisas estão acontecendo, o ressoar desses sinais, onde o ressoar da última trombeta vamos dizer assim, jogo fatality final. Você tem 7 castiçais, que é a representação das igrejas pregando nas épocas diferentes. Você tem os 7 selos e você tem as 7 trombetas. Não é? 7 geralmente é chamado de número da perfeição. Então, é o cumprimento de cada uma das etapas ou das dispensações diferentes até que o fim de todas as coisas apareça. Deixa eu voltar um pouquinho na pergunta anterior, porque quando a gente fala do lugar onde você vai ficar, né, depois que você vai embora do mundo e você conhece a Cristo, nós não estamos dizendo aqui que a pessoa fica num estado de sono, não. Nós não acreditamos nisso, porque algumas religiões acreditam que você fica num estado de sono inconsciente. E não é fato, porque segundo a parábola de Jesus, há uma consciência do que está acontecendo. Então a pessoa que está ali aguardando o julgamento final da parte de Deus... Você não vai estar dentro de uma cápsula, tipo assim, daqueles filmes futuristas, congelado, aguardando. Exato, não é isso. Ele vai estar num lugar consciente, ele vai perceber que ele está ou num lugar de descanso ali, que é chamado de o seio de Abraão, ou está naquele lugar de tormento. Ele vai perceber, ele vai discernir, porquanto o Lázaro, ele se percebe dentro daquele ambiente, né? E ao ponto ele pedir assim, olha, que alguém ressuscite dos mortos e vá na casa dos meus pais para pregar de que existe esse lugar, para que eles não venham para cá. E Abraão diz assim, eles têm Moisés e os profetas, a lei e os profetas, que possam ouvi-los. Porque se eles não ouvirem a lei e os profetas, nem que alguém ressuscitasse dos mortos e falasse para eles o que existe, eles iriam acreditar. Olha só o poder da palavra de Deus, né? Se a pessoa não é capaz de crer na palavra de Deus, ela não vai acreditar em ninguém. Se o cara ressuscitar dos mortos e vier falar assim, olha, eu estive lá, eu vi como é que é, o cara vai falar, tá falando besteira, eu não acredito em você.
ele não vai acreditar. Os animais, eles vão para o céu? Quando a Bíblia dá alguns vislumbres do céu, é muito difícil definir como será o céu, né? Então, as pessoas tem ruas de ouro e tal, tem um brilho permanente, que é a glória de Deus, etc. Então, não dá, assim, para a gente entender. O livro do Apocalipse, quando fala desse lugar, da presença de Deus, ele usa elementos que são elementos simbólicos. Então, não dá para dizer, assim, que há uma literalidade nisso. Diz também que lá o cordeiro e o leão pastarão juntos. Bom, a gente está sinalizando a presença de animais lá, não é? Mas, como é algo simbólico, não dá para dizer de fato que é literal essa passagem. Em geral, entende-se que os animais não têm o espírito, como nós seres humanos temos, não é? Embora eles tenham um certo nível de inteligência e de vontade, e também tenham emoções, porque animais também se emocionam, animais ficam felizes e animais ficam tristes, então eles também têm emoções, mas eles não são dotados de discernimento espiritual, da capacidade espiritual que nós temos. Paulo diz em Romanos 8 que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o lugar da comunicação do Espírito conosco é por meio do nosso espírito, não é? E o animal não tem o espírito. Então, não há nenhuma indicação bíblica de que haverão animais no céu. O que não quer dizer que não haverá. Ou que não haverá. Né? Não quer dizer isso. A Bíblia, de fato, acho que não responde essa pergunta. O lugar do céu, da presença de Deus, é algo tão extraordinário que a gente não consegue imaginar como vai ser. A Bíblia diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o céu é alguma coisa assim que não dá para entender como vai ser. Eu sei que vai ser extraordinário, é o lugar da presença de Deus. Completamente fora de tudo que a gente já viu ou imaginou. Totalmente fora, totalmente. Não dá para você dizer assim, vai ser uma Disneylândia. Não dá para entender. É algo extraordinário, algo muito, 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 muito superior a isso. Aproveitando essa sua fala, se a gente vai reconhecer os nossos animais no céu, tem uma pergunta aqui que é: iríamos reconhecer parentes e amigos no céu? Boa pergunta. Eu sabia que você ia chegar nela. Talvez sim. Talvez a gente reconheça. A minha objeção de responder que sim totalmente é porque você vai pensar assim, tá, então se eu vou reconhecer, eu vou descobrir quem eu muito amei na face da terra e que de repente não reconheceu a Cristo e, portanto, não está lá. E isso geraria tristeza no meu coração. A Bíblia diz que o céu é um lugar de alegria. Eu entendo que nós vamos reconhecer as pessoas, mas não no mesmo nível, na mesma proporção que nós conhecemos aqui sobre a face da terra. E não acredito que talvez a gente vá lá se lembrar de pessoas que nós amamos muito aqui, mas que não estão lá. Eu acho que, de alguma maneira, esse é um dado que vai ser apagado da nossa memória, porque se ele estivesse presente, traria tristeza, mas a presença de Deus vai ser algo tão extraordinário que para a gente não vai fazer diferença. Mas é importante dizer para vocês que a gente tem, às vezes, essas indicações, mas não dá para ter certeza que vai ser como vai ser, porque não fala claramente. Não tem. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Assim, por exemplo, eu sou casado. Eu vou conhecer Cleo lá como minha esposa? Tá. E se o camarada ficou viúvo e casou com outra? Como é que vai ser lá? Complicado, hein? E o pior ainda, se separou no casamento. Complicado mais ainda, outra, hein? Vai estar lá, né? Mais ainda, a Bíblia diz que eles no céu não se casam nem se dão em casamento, mas serão como anjos. É isso que Jesus fala. Então, eu acredito que a gente não vai ter, eu estando na glória celestial e encontrando Cleo, muito provavelmente eu não vou reconhecê-la como a minha esposa. Provavelmente não é? Então, nós teremos outra missão, outro propósito, um outro momento da nossa história agora, desfrutando do que a Bíblia chama de um corpo glorificado,
Então, muito provavelmente não vai ser essa relação. Nós vamos ter um relacionamento entre todos nós, de família, de rebanho de Deus, e vamos estar ali para adorar a Deus. Mas não tem nada claro. Em relação a isso, não existe uma clareza muito grande. E desconfie de qualquer pessoa que lhe responder a respeito disso com muita convicção. Porque a gente lê a Bíblia, e tem coisa que é muito claro, e tem coisa que não é. É verdade. Essa é uma que não é tão clara. Olha, eu queria fazer uma pergunta que eu também tive dúvida. Quem criou o mal? Essa tem sido a grande pergunta dos filósofos e do ser humano como um todo, em todas as épocas, não é? Fato é que quando a Bíblia fala sobre a criação de Satanás, ela o sinaliza como um anjo de luz, responsável pela adoração no reino de Deus. E ali ele foi contaminado pelo mal, desejando ser maior do que Deus, ser superior a Deus. Então, ele invejou o lugar de Deus e ele quis usurpar o lugar de Deus. Por isso foi lançado fora da glória celestial, juntamente com vários outros companheiros dele, não é? Então, o fato é, o mal já existe desde antes da criação da face da terra. E não existe uma resposta simples para essa pergunta nas páginas sagradas. Essa vai ser uma das perguntas que nós vamos ter que fazer quando chegar lá. Assim, Senhor, quando foi que nasceu o mal? O fato é, o mal nasceu em algum momento da história. Não foi Deus que criou o mal, a Bíblia diz que Deus não se deixa levar pelo mal. Então, Deus não criou o mal. Mas quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano e deu ao ser humano a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. É o que tudo leva a crer também aos anjos, porque, de certa forma, se o diabo, como um anjo de luz, desejou algo, é porque ele teve... Já tinha acesso, ele já tinha era capaz. a capacidade de desejar algo diferente. Então, Isso assim, é uma outra pergunta. Quando o ser humano nasceu, o mal já existia. Isso é um fato. Como se deu isso, em que época se deu, nós não sabemos. E uma coisa muito legal que eu gosto de pensar a respeito disso, sabe o que é? Eu já me peguei pensando assim algumas vezes, espera um pouco. Se o diabo, que era um anjo de luz, sentiu inveja e desejou ter o lugar que só pertencia a Deus, eu sou levado a concluir por meio disso que Deus não criou os anjos dele para serem meras marionetes. Nem o próprio ser humano. Porque seria muito fácil Deus criar a gente e falar assim, olha, vocês nunca vão ser contaminados pelo mal. Então vocês só vão fazer o que é certo. Deus estaria controlando a vontade humana. E ele tem poder para isso. Então não existiria o que a gente chama de livre-arbítrio, que é a capacidade que Deus dá ao ser humano de fazer escolhas, a inteligência de fazer escolhas. Deus não quer ninguém que siga ele obrigado. Mostra também que o nosso querido e amado Deus não tem crise de identidade, né? Ou do tipo, preciso ficar forçando a barra com você. Não. Entendeu? E ele também não trabalha por meio de ameaças. No caso, o diabo tentou se arvorar e caiu fora. Como se manter tão firme em Deus? Essa pergunta é extraordinária. Me admira que tenha vindo de uma criança, não é? Porque é a pergunta que todo crente maduro, já velho, deveria fazer. Como é que eu posso me manter firme em Deus todos os dias? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se o Espírito Santo não agir na vida de alguém, esse alguém não tem como ter essa consciência. Certo? Então, uma vez que ele tem essa consciência, porque o Espírito Santo já está agindo, se manter firme é buscar o Senhor. É pedir, Deus tenha misericórdia de mim. Se manter firme é aprender. Esses dias atrás eu estava conversando com a galerinha. Mas o que é ter intimidade com o Senhor? A gente, às vezes, tem muita dificuldade da compreensão do conceito de intimidade com o Senhor, mas a gente não tem tanta dificuldade da compreensão do conceito de intimidade com minha mãe, com meu pai. Eu sou uma pessoa muito íntima da minha mãe. Eu sou uma pessoa muito íntima do meu pai. Por quê? Porque eu ando muito tempo com ele, com ela,
E eu sei quem ela é, nas suas qualidades, nos seus defeitos, nos seus acertos, nos seus erros. No caso, Deus não tem erros, nem más qualidades, não é verdade? E conhecê-lo, como que a gente pode conhecê-lo? Por meio da sua palavra. Então, o sacrifício de Jesus Cristo possibilita que a gente conheça com muito mais precisão, por meio da palavra, quem Deus é. E isso faz com que a gente tema ele. E é uma coisa que a gente aprende desde cedo. Quando eu tinha a idade de vocês, muito antes da idade de vocês, quando eu era criança ainda, eu aprendi uma musiquinha que era assim: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, Tchá, tchá. faça oração. Tchá, tchá. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser Crescer. Olha aí. Não? Então, assim, não tem como se manter firme em Deus se não tiver palavra de Deus na vida da gente e uma vida de oração. E uma coisa tem, que eu cara, digo você a não você... consegue. Não Quanto consegue mais de a jeito gente vai nenhum. ficando velho, a gente tem uma tendência horrível de querer complicar as coisas na nossa cabeça. É verdade. E a gente se depara com essa musiquinha aí e a gente tem que se lembrar. É nada mais do que isso. E não tem o que inventar. Não tem como. É a comida diária. Se você não comer, você morre. Não tem, eu vou dispensar a palavra, eu vou dispensar a oração por um tempo. Estou revoltado, então eu vou partir para... Vai morrer, cara. Não tem como, você não sobrevive. Você não sobrevive. Depende da palavra de Deus, o alimento da palavra o tempo todo. A pregação da palavra, a leitura diária sozinho em casa, a leitura junto com os pais, a igreja, a leitura com os amigos, esse bate-papo aqui, ó, que a gente está falando em torno da palavra de Deus. A gente precisa disso todo dia para se manter firme. Sem isso aí, a gente fica muito vulnerável. Porque o mundo é muito pesado, né? As tentações que vêm sobre a vida da gente, a pressão que vem sobre a vida da gente para dizer que Deus não existe, para adotar padrões de vida contrários ao plano de Deus, aquilo que Deus criou, né, no início de tudo, é muito forte. Isso vem em cima da gente com uma cachoeira, aquela coisa forte que vem derrubando tudo, destruindo tudo. A gente não precisa fazer muito esforço para se sentir tentado por alguma coisa, não é verdade? Não precisa. Tá dentro da gente. Mas com tá Deus a gente precisa, tá o tempo todo. Então tem que... Por isso que Paulo fala lá em Gálatas 5, que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, que é algo que tem que ser diário, todo dia, né? Tem uma pergunta que eu também tive dúvida, acho que muitas crianças têm dúvida. Qual é o nome de Deus? Uou, tá bom. Bom, a palavra Deus no hebraico ela tem duas designações, que é El, que significa Deus, ou Yahvé. Yahvé é uma pronúncia estranha, a gente fala Yahvé, mas no grego são 5 consoantes. No hebraico. No hebraico são 6 consoantes, né? Não 5 consoantes. Então, como é que você pronuncia uma palavra que tem 5 consoantes? Imagina você, né? Não tem vogal no meio, é bem complicado. Mas a questão não é a pronúncia, a questão é o simbolismo que existe, né? Quando você fala de Yahvé, que é traduzido como Deus ou como Senhor, tanto El como Yahvé, no hebraico sempre vem acoplado a um adjetivo. Então, por exemplo, El Shaddai. El é o Deus, Shaddai é todo-poderoso, Deus todo-poderoso. Ou El Elyon, o Deus Altíssimo. Ou, usando a expressão Yahvé, né? Você fala, Yahvé foi transliterado para o português como Jeová. Yahvé e Jeová é a mesma coisa. Então, quando você ouve a pessoa dizer assim, Jeová Jirei. Já ouviu falar? Já. Jeová Jirei é o Deus provedor de todas as Se eu não me coisas. engano, tem até uma música de Aline Barros. Tem uma música que é legal porque você aprende através daquela música vários dos nomes, né? Jeová Rafá é o Deus que cura, né? Rafael é o curador, né? Então, Jeová Rafá é o Deus que cura. Ou Jeová Nissi, que Deus é a nossa bandeira, Deus é a nossa proteção, é o nosso protetor. Então, existem vários nomes designando quem Deus é, né? Jeová Tsidkenu, que Deus é a nossa justiça, então Ele que cuida de nós. Então, sempre o nome de Deus vem acompanhado de um adjetivo que fortalece algum dos seus atributos ali, quem Ele é e o seu poder sobre nós. Então, basicamente, é isso. Respondi? Respondeu. Próxima pergunta. O que é blasfêmia?
Blasfêmia. Muito bem, a palavra blasfêmia significa insulto. E blasfêmia é uma palavra interessante porque ela tem uma origem religiosa. A palavra blasfêmia significa insultar uma divindade. Hoje ela é muito usada, inclusive em tribunais, porque a gente precisa tomar um cuidado muito grande para não insultar a convicção religiosa de quem quer que seja. Quando você vive num país democrático, num país livre como o Brasil, você não pode falar mal da religião do outro. Você tem que tomar um cuidado muito grande. Eu posso não concordar com outra religião, seja o catolicismo, ou o espiritismo, ou o islamismo, sim, as religiões de matriz africanas. Eu posso não concordar com elas, mas eu não posso falar mal delas publicamente, porque isso seria uma blasfêmia e isso seria uma questão que poderia me levar a um tribunal. O que não tira de mim, óbvio, o meu direito de estudar as religiões e de dizer concordo com isso e não concordo com isso. Isso aqui eu discordo veementemente. Eu tenho, por lei, direito de discordar veementemente do que acontece numa outra religião, né? Sem medo, sem nenhum tipo de preocupação. Mas eu não posso chegar e agredir, insultar publicamente a religião de uma outra pessoa. Não é correto isso e não é educado também, não é? Mas quando a gente usa a palavra blasfêmia, a gente sempre lembra do texto de Mateus 12, verso 31, em que Jesus fala que só existe um pecado que não é perdoado. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é? Que aí gera um monte de questionamentos. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que eu cometi isso já na minha vida e tal? Essa palavra de Jesus vem no instante em que Jesus expulsa alguns demônios e os caras dizem assim, ele está expulsando esses demônios pelo poder de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. Então ele dizia, seja, ele só consegue expulsar porque ele é um demônio. Exato. Então ele anda tão junto com Beelzebu que o que ele fala, Beelzebu atende. Não é? Então Jesus olha para eles e diz assim, olha, todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia do Espírito não será perdoada. Nunca. A blasfêmia do Espírito, na minha percepção, é aquele momento em que uma pessoa rejeita veementemente a verdade de Cristo em sua vida. Então, no instante que uma pessoa rejeita Cristo, rejeita a blasfêmia, rejeita a presença de Deus e a voz do Espírito que testifica a verdade de Deus no coração, então, na minha percepção, ela está cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esse, portanto, é o pecado que não teria perdão. Foi muito bom estar aqui com vocês, mas nosso tempo já está muito avançado. Eita, meu, passou rapidinho aqui, hein? Que o menino fala já parecendo, né? Menino responsável, né, gente? Que coisa. E a Rebeca vai fazer a última pergunta aqui pra gente finalizar. Nossa, tá legal. Como um cristão deve se comportar, não só na igreja, mas também na vida? Um cristão deve se comportar fora da igreja da mesma forma que ele deveria se comportar em todo lugar, da mesma maneira, como cristão. Às vezes a gente fica muito grudado nessa ideia de que a gente tem que ser de uma forma na igreja, mas que a gente tem liberdade para ser de outra forma fora da igreja. A questão é o que Jesus quer que nós sejamos, o que ele quer que nós façamos, né? Quando a gente está fora do ambiente da igreja, as nossas atitudes, o que a gente faz, o que a gente fala, dá para entender que nós somos seguidores de Cristo? As pessoas conseguem ver Jesus Cristo na gente? Porque se tudo que a gente pudesse envolver, fazer e falar não mostrar Jesus Cristo, então a gente não está fazendo o que ele quer e não está cumprindo a sua vontade, né? Seria muito complicado dizer, você pode fazer isso, isso e isso, mas não pode fazer isso, isso e aquilo. Isso é catalogar. Mas pensa em Jesus, né? O Todo-Poderoso, o Filho de Deus. O que ele faria no meu lugar? Jesus me orienta. Fala para mim, Senhor, o que eu devo fazer nesse momento. Isso pratica também a dependência de Deus, né? E em cada época da vida da gente, a gente tem um desafio diferente, né? Nós temos idades diferentes aqui. Vocês estão mais ou menos na mesma idade, depois tem isso aqui na faixa dos 30, né? Não exagera, né? Não. E eu aqui com quase o dobro da idade dele. Nós estamos em fases diferentes. Né? Em cada fase da vida da gente, a gente aprende alguma coisa nova. Então, o nosso desafio vai ser sempre o mesmo. Ler a palavra de Deus,
aprender princípios dela para a vida da gente e colocar isso na prática. Para que quando a gente falar do evangelho, quando a gente compartilhar da nossa fé, as pessoas não só escutem nosso discurso, mas elas enxerguem esse evangelho na nossa vida. Não é? Porque não adianta nada eu falar do evangelho e não dar bom testemunho do evangelho. Não vai ser legal. Então eu falo para as pessoas, eu conheço Jesus, você precisa amar Jesus e tal, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Mas a minha vida pessoal é um fracasso, eu sou uma pessoa mal-criada, mal-humorada, que não trata bem as pessoas, que não tem um palavreado legal, que fala palavrão, que fala coisa que não deve. Então a pessoa olha assim e fala assim, poxa, ele tem um discurso, mas ele não pratica esse negócio. Então não é verdade, não é? O evangelho vem com uma força muito grande sobre a vida das pessoas que a gente conhece, quando a gente entende o evangelho a partir da leitura, do estudo da Bíblia, mas quando a gente vive isso também no dia a dia, a gente ama as pessoas, a gente cuida delas e a gente aplica no coração da gente, na vida da gente, a palavra de Deus. Sucesso total essa rodada aqui de muito perguntas, bom viu? Aqui. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Eu estou lembrando aqui que Jesus fala assim lá em Mateus 18, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criança, trouxe para perto dele e disse assim, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Olha que palavra de Jesus, né? Porque eu não sei se a gente teve outro podcast aqui que fizessem perguntas tão difíceis como as que vocês fizeram hoje para nós, né? Mas que bom que vocês estão aqui, que vocês têm pensado tudo isso, né? Isso aí não é uma coisa que nasceu por causa desse programa, mas nasceu primeiro no coração e na cabeça de vocês e de seus amigos, e a gente pode bater um papo sobre isso. E alegra, muito bom. Alegra demais, né, pastor, o nosso coração, saber que essa geraçãozinha tem se preocupado em saber sobre a verdade de Deus. É verdade. Que bom que esse desejo de conhecer a verdade de Deus não morreu e não vai morrer porque Jesus não vai permitir. Ele vai continuar depositando no coração das crianças mais novas e essas um pouquinho mais velhas aqui, que vocês estão muito Muito legal, gente. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Foi uma bênção ter vocês aqui. Que agradeço. Olha aí, né? Que menino, gente. Que gentleman. Muito bem. Agradeço você por estar aqui conosco até esse momento. Compartilha esse link, gente. Foi muito especial esse mês de outubro, mês especial das crianças. A gente tá assim, ó, amando esse tempo aqui. Compartilha. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço a todas as crianças também que estão nos assistindo nesse momento. E você sabe, né? Você pode sempre repetir comigo daí. Pode? Faz aí pro seu pai ver que é legal, tá? Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.